Olá, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do lugar onde você se encontra. Eu sou o pastor Robson, estou aqui para trazer uma palavra poderosa da parte de Deus que com certeza abençoará e edificará muito a tua vida. Como sempre, que você tenha uma Bíblia em mãos para acompanhar comigo o texto que nós vamos estudar, e hoje abordaremos apenas um versículo que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Essa palavra lhe trará princípios espirituais inegociáveis, lhe trará um firme fundamento na fé e impactará a tua vida poderosamente em todas as áreas. Mateus capítulo 5, versículo 13, o Senhor Jesus diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Que o Espírito Santo abra nossos olhos para que nós venhamos contemplar a maravilhosa e poderosa palavra de Deus. O Evangelho de Mateus é o evangelho que quebra um período de silêncio. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento há um período de silêncio de 400 anos. Também conhecido como período intertestamentário, ou período intermediário, ou período de silêncio. O Velho Testamento ele termina com Malaquias e o Novo Testamento começa com Mateus. E entre esses dois testamentos há esse período de 400 anos em que Deus não se manifestou, não falou ao seu povo. Isso é importante porque Mateus ele escreveu o seu evangelho justamente para convencer os seus leitores que Jesus Cristo é o Messias que havia de vir. Ele é o rei profetizado pelos profetas do Velho Testamento e o cumprimento e a fidelidade de Deus à sua palavra. É por isso que nesse evangelho tem mais citações de profecias cumpridas através da vida de Jesus do que os outros evangelhos. Há pelo menos 56 citações de profecias cumpridas aqui. Então será muito comum você, ao estudar esse evangelho, notar citações como: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta. E aí ele cita o nome do profeta: Jeremias, Isaías, Zacarias, Miqueias. Nos ensina que a palavra de Deus é inerrante, ela é fidedigna, ela é poderosa, ela é permanente, ela é imutável. Nós devemos totalmente se submeter e confiar na poderosa palavra de Deus. E no Evangelho de Mateus, a genealogia de Jesus se inicia com Abraão e passa por Davi. Duas poderosas e grandiosas alianças que Deus fez com o seu povo. A aliança abraâmica, Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando Deus disse a Abraão que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E a aliança davídica, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 8 ao versículo 13, aonde Deus disse que o trono de Davi seria estabelecido para sempre. Isso se cumprindo através do ministério da vida e da autoridade do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus ele tem 28 capítulos, 1071 versículos, dependendo da tradução, e 60% desse evangelho é Jesus ensinando, ministrando, dando sermões. Por isso que aqui se encontra o maior sermão de Jesus, o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. Quando Jesus foi manifestado a Israel, o povo estava debaixo da opressão do Império Romano. Eles aguardavam o Messias, eles esperavam por um libertador, eles aguardavam que algo diferente acontecesse, um reinado de paz. O problema foi que o povo estudou as profecias parcialmente e não totalmente. Jesus veio trazer o reino dos céus na terra, para que nós se arrependêssemos e passássemos a viver os valores e princípios desse reino e começássemos a impactar, influenciar a terra com os valores e princípios desse reino, até que ele volte e nos leve com ele para sempre. Essa é a mensagem de Jesus, a única mensagem que ele pregou. Por isso, no Evangelho de Mateus, há mais de 32 citações sobre o reino de Deus. Hoje é uma mensagem rara de se ver em seminários, estudos bíblicos, em estudos teológicos, mas foi a única mensagem de Jesus. Então, como que nós passamos a desfrutar o reino dos céus aqui na terra? É entender que não tem como você desfrutar do reino ou receber o reino de Deus sem antes se arrepender, sem mudar a sua mentalidade. Porque a palavra arrependimento na Bíblia não significa você chorar ou trazer o teu passado à tona, mas sim mudar a tua mentalidade. Então o reino, ele requer uma nova maneira de pensar. Você não tem como desfrutar os valores do reino ou se tornar um cidadão do reino até que você mude a tua velha maneira de pensar. Isso que Jesus trouxe aqui no Evangelho de Mateus.
Por isso que nesse evangelho nós vamos ver um conflito constante entre Jesus e os fariseus, os saduceus e os escribas. Porque Jesus estava apontando para eles, confrontando eles para que eles deixassem a velha natureza, os velhos pensamentos, os velhos costumes, e entendessem que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor, que Ele traz os verdadeiros valores. É um conflito constante nesse evangelho aqui entre Jesus e os líderes religiosos. Você vai notar isso enfaticamente no capítulo 23. Então, o reino de Deus é um novo estilo de vida, é uma nova mentalidade. E foi isso que Jesus veio nos trazer, essa libertação mental, para que nós viéssemos a desfrutar e fazer parte do seu reino. Inclusive o autor, Mateus, ou também conhecido como Levi, ele era publicano, ele era cobrador de impostos. Ele trabalhava numa coletoria em Cafarnaum. Quando Jesus lhe chamou, ele deixou tudo para trás e passou a seguir o Senhor e se tornou um dos 12. O cobrador de impostos, ou o publicano, era um judeu que trabalhava para o Império Romano cobrando taxas abusivas do seu povo. Então ele era tratado, conhecido como um traidor. Ele era odiado pelo povo, inclusive até pelos membros da família. Então nós notamos como que Jesus tem esse poder de transformação. Esse homem que era odiado, ele passou a ser um dos discípulos, um dos apóstolos, e passou a influenciar o mundo com os valores do reino. Então isso é possível através da mudança de mentalidade. Então vamos estudar detalhadamente os ensinamentos e as palavras do Senhor Jesus aqui no versículo 13 do capítulo 5 de Mateus. Vós sois o sal da terra. Esse versículo 13, ele faz parte do melhor e mais poderoso sermão já pregado em toda a história do mundo. O Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Não há outro sermão que possa ser comparado ao nível desse sermão. Por quê? Porque ele foi pregado pelo melhor, o maior, o mais poderoso pregador, expositor de todo o tempo. O Verbo, Jesus Cristo. E o que precede esse versículo 13? As bem-aventuranças, as bênçãos. Quando Jesus diz: bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele vai dar pelo menos ali 8 citações de bem-aventuranças. E o que procede esse versículo? Os estatutos da lei. Quando Jesus detalha a lei para o povo. Ele não abole a lei, ele não cancela a lei, ele detalha. Ele vai dizer: tende visto o que foi dito aos antigos? Aí ele vai citar: não matarás ou não adulterarás. E ele vai dizer: eu porém vos digo. E aí ele vai detalhar, ele vai desenhar o que realmente significa aquilo que a lei está dizendo para que eles vivam e não somente falam da lei. É muito importante entender isso, porque aqui no versículo 13, logo no início, Jesus está deixando bem claro e diretamente qual a identidade dos seus discípulos e qual o papel deles aqui nessa terra. Vós sois o sal da terra. Então a identidade da igreja, o papel da igreja está aqui. Vós. Ele não está falando com os escribas, não está falando com os fariseus, não está falando com os saduceus, não está falando com imperadores, reis ou governos do Império Romano. Está falando com os seus discípulos. Vós, aqueles que obedecem, seguem a mesma disciplina, aqueles que negaram a si mesmo e passaram a seguir o Senhor Jesus. Vós sois o sal da terra. Vocês têm aqui uma responsabilidade de transformar o ambiente. A responsabilidade é dos cristãos. É de quem obedece Jesus, é de quem nasceu de novo. Vós, se você nasceu de novo, recebeu o Senhor Jesus como seu verdadeiro e único Senhor e Salvador, essa responsabilidade é sua. Não é do governo, não é das pessoas que não são cristãos, é das pessoas que receberam Jesus. Ele está falando com discípulos aqui. Vós sois. E outro detalhe importante, porque a palavra sois aqui está no presente do indicativo. Não é vós sereis, ou vós serão, ou vós eram. Não, vós sois. Agora, nesse exato momento, se você nasceu de novo, se você segue o Senhor Jesus como seu Senhor e verdadeiro e único Salvador, então você é sal da terra agora nesse exato momento. Não precisa esperar nada acontecer, nada ser cumprido, nada ser preenchido para que você seja. Vós sois o sal da terra. Não tem como procrastinar ou dar desculpa. Está sendo direto. Detalhe importante. Ele não está dizendo: sejam como o sal, ou sejam parecidos com o sal. Não, vós sois o sal. Não há meio termo. Identidade aqui. Vós sois o sal. Não está dizendo que nós somos o açúcar da terra, nem o caramelo da terra, nem o mel da terra. O sal da terra. Há uma identidade clara aqui. E eu vou entrar nesse detalhe à frente,
Por que o sal perde o sabor e se torna insípido? Porque as pessoas perdem a sua identidade e começam a ser aquilo que Deus não disse para elas serem. E aí elas falham na sua missão e são pisadas pelos homens. E vergonham o evangelho. Então vós sois o sal da terra. Jesus trabalha com identidade. O cristão tem que ter identidade. De novo, não é ser parecido com o sal, é ser o sal da terra. Quais eram as qualidades do sal naquele contexto? A mais importante de todas, o sal era um preservativo, ele preservava. Não tinha refrigerador, não havia freezer. Então o sal preservava os alimentos, inclusive a carne. Peixes não se estragavam porque o sal mantia o alimento sem se corromper, sem se estragar. E você está sendo íntegro? Porque o sal que ele menciona aqui não é o sal misturado. Havia o sal misturado com outros minerais que se tornava insípido, não prestava para nada, a não ser para ser pisado, a não ser para ser jogado no chão. É o sal puro, é o sal que não se mistura, é o sal que não se corrompe, é o sal que preserva a sua integridade. Não é para você imitar as celebridades, os artistas, jogador de futebol. É para você imitar o seu Deus, que é íntegro, que é santo, que é único, que não se mistura, que não varia de posição. Aqui a qualidade do sal não se mistura, não se corrompe, ele preserva. O que o sal faz mais? O sal causa sede. As pessoas vão ter sede quando chegar perto de você, ouvir você falar. Elas vão querer daquilo que você tem. O sal causa sede. O sal também ele arde. Só que esse ardor do sal, ele traz purificação. Então seja sal, seja íntegro. O sal ele impacta, ele penetra, ele tempera, ele dá sabor. E Jesus está dizendo, vós sois o sal da terra. Da terra, não é o sal do saleiro. Não é o sal isolado, é o sal que está no mundo. É o sal que está agindo e trabalhando conforme a vontade de Deus. Aonde o cristão deixa de atuar, de fazer e de ser aquilo que Deus chamou ele para ser, o lugar se torna como uma Sodoma e Gomorra. E não adianta apontar dedo para governo, para presidente, para quem quer que seja. A responsabilidade está conosco. Vós sois o sal da terra. E aqui Jesus está dando uma identidade de ataque, de influência. Não é defensivo, não é passivo, é ativo. O sal tem que fazer algo. Porque ele vai dar uma continuidade aqui, ó. Ora, e esse ora aqui também pode ser traduzido por mas. Todas as vezes que você ver nas escrituras a palavra mas ou ora, você breca, veja o que vem antes e veja o que vem depois, porque é uma transição aqui. É uma palavra importante, é uma colocação significativa. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? É uma pergunta retórica aqui. Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Você percebe o que Jesus está falando aqui, logo no início do Sermão da Montanha? Duas posições. Uma posição de influência, uma posição de impactar, uma posição de honra e uma posição de vergonha, uma posição de derrota. Se você não influencia, você é influenciado. E se você é influenciado, você é pisado pelos homens. Então a pessoa muda de posição. Uma posição de influenciar, uma identidade de impactar, ela passa a ser envergonhada. Envergonha o nome de Deus. Você percebe como as escrituras trabalham? Não há meio termo, não há terceiro lugar. Ou você influencia ou você é influenciado. Ou você está com Deus ou está do lado do diabo. Não tem meio termo. Não tem neutralidade. É muito claro. Toda a escritura trabalha dessa maneira. E o interessante aqui é que o sal não deixa de ser sal. Se o sal vier a ser insípido, o que acontece com ele? Ele perde o seu valor, ele perde o seu sabor, ele perde a sua identidade, ele perde o seu potencial. Quantas pessoas ainda são sal, mas perderam o seu poder de impactar? E por que isso? Porque deixaram de agir com as qualidades do sal verdadeiro, do sal genuíno, que é preservar os padrões e valores cristãos que são inegociáveis. Deixaram de causar sede e passaram a se embriagar com a bebida dos ímpios. Deixaram de arder falando a verdade e passaram a falar a mentira ou fazer parte da falsidade por causa de elogios e aplausos e de popularidade. Cuidado com a popularidade. Uma pessoa íntegra, ela não busca popularidade. Se você buscar popularidade, é muito fácil você violar princípios que são inegociáveis. Então, o sal verdadeiro, ele não busca popularidade. Ele é quem ele é.
Ele faz o que ele tem que fazer. Por quê? Porque se ele perder o sabor, para nada mais presta. Quando isso acontece, vou dar lições aqui, você vai avaliar a tua vida. Quando o sal quer tentar ser açúcar, quer tentar ser mel, quer tentar ser caramelo. Jesus nunca disse isso para os seus discípulos. Vós sois o sal da terra. Não é açúcar, não é caramelo, não é mel. É o sal. Quando acontece isso? Quando as pessoas começam a tolerar o pecado e passar a aplaudir aquilo que Deus odeia, a chamar de certo aquilo que Deus chama de errado. Eu já disse aqui no início, toda vez que o sal deixa de fazer e cumprir o seu papel, o lugar se torna como uma Sodoma e Gomorra. Então, quando o sal perde o seu valor e começa a ser insípido, quando ele começa a ficar silencioso com o pecado, a tolerar o que Deus não tolera, a dar risada, a bater palmas para coisas que Deus odeia, e aí o sal se torna insípido, ele perde a sua identidade, ele perde o seu valor, e ele é envergonhado e pisado pelos homens. Aqueles mesmos homens que te atraem, aquelas mesmas pessoas que dão risada para você e querem que você seja manipulado e perca a sua identidade de um cristão genuíno e verdadeiro, depois vão pisar em você. É muito importante e sério essa mensagem aqui. É uma mensagem de alerta, é uma mensagem de despertamento isso daqui. Como está a sua vida cristã? Como estão os seus padrões? Você é uma pessoa que impõe certos padrões que você não viola, independente das circunstâncias ou de locais que você é colocado ou de pessoas que você se envolve? Aonde você está indo? Você está impactando, está causando sede, está temperando como o sal tempera, está preservando como o sal preserva? Ou está deixando as coisas do mundo, as coisas que Deus odeia, aquilo que Deus reprova, fazer parte da sua vida, do teu casamento, da tua família, do teu trabalho, da tua vida pessoal? É uma autoavaliação. E por que tudo isso? Porque você tem uma responsabilidade como cristão aqui. Você pode mudar o ambiente. Você pode levar valor às pessoas, valores espirituais. Você pode transformar vidas se você agir com a identidade que Cristo lhe deu. Vós sois o sal da terra. Não negocie quem você é. Não é para ser como sal, é para ser sal. E se você perceber que você está se tornando insípido, perdendo o sabor, deixando de influenciar e sendo influenciado e cooperando com as obras das trevas, você dobre o seu joelho, clame ao Espírito Santo que lave a tua vida e que você se arrependa e que você sempre se pergunte: Deus está aprovando o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, aonde eu estou indo, com as pessoas que eu estou me relacionando? Não é para perguntar se as pessoas estão te aprovando, é se Deus está aprovando o que você vem fazendo. Não busque popularidade, busque a ser uma pessoa conectada com Jesus, uma pessoa íntegra, uma pessoa que não se mistura. Não é para você se isolar, não está falando aqui sal no saleiro, é para você estar na terra, mas com a identidade e o papel para aquilo que Deus deu para você fazer. Você vai nos lugares remotos, nos lugares que precisam de sabor, ou se relacionar com pessoas que estão sem sal, e você tempera a vida delas, causa sede nelas, mostra para ela que você preserva seus valores. Traga elas para o seu ambiente. Esse é o nosso papel. Não tem como procrastinar, não tem como dar desculpas. Vós sois presente do indicativo. Não precisa esperar nada acontecer. Vós sois o sal da terra. Então tome essa responsabilidade. Passe a agir como sal. Se você é um cristão, se você nasceu de novo, se você tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não envergonhe o nome dele. Não venha ser pisado pelos homens. Não venha se tornar insípido. Você tem um grande papel aqui nessa terra, com os teus filhos, no seu casamento, com a sua família, no seu local de trabalho, na sua igreja, na sua comunidade, na sua vila, na sua cidade, de influenciar. Que Deus lhe abençoe, que você siga essa palavra, aplique essa palavra, deixe seu comentário, se inscreva no canal, curta e faça parte do reino em nome de Jesus.